Eu fui para o paddock antes das entrevistas começarem, antes de ter a ação de pista, para conversar com o pessoal da logística, para entender como eles transportam tudo de um lado para outro na Fórmula 1. E mesmo eu, depois de 15 anos de esporte, aprendi muita coisa para fazer esse vídeo para vocês. Eu vou trazer tudo por aqui. Então, eles levam de 5 a 6 dias para montar tudo e desmontam em 6 ou 7 horas. Em alguns lugares, a alfândega é a reta de chegada. Isso porque a Fórmula 1 hoje está carregando tanto equipamento que em alguns aeroportos do mundo simplesmente não cabe para passar tudo pela alfândega por lá. Então eles levam primeiro para a pista e daí eles fecham o circuito lá para polícia para fazer o seu trabalho. E o grande desafio hoje em dia não é tanto saber como carregar esses mais de 1.300 toneladas de equipamento que a Fórmula 1 carrega de um lado para o outro, mas sim lidar com a questão humana, equilibrando todas as pontas aí para fazer o campeonato mais eficiente possível. Então, começando pelo básico, a Fórmula 1 tem uma parceria já de longa data com a DHL para fazer esse serviço de logística. Isso inclui a Fórmula 1, equipamento de transmissão, equipamento até das TVs, equipamento das equipes, até painel do Paddock Club, são eles que vão transportar. E essa uniformização é importante porque quando algo dá errado, sempre algumas coisas dão errado, a DHL tem uma estrutura para encontrar soluções, eles têm as equipes nos próprios lugares das corridas, né, por ser uma empresa global, e sabem para quem tem que ligar quando alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser liberada. As corridas são divididas entre as flyaways e as europeias, então europeias e não europeias. Na ótica da DHL, as flyaways, essas que são fora da Europa, são mais simples porque está tudo centralizado neles. Nas europeias, cada equipe fica responsável pelo transporte do seu equipamento e aí eles fazem esse transporte por via terrestre. Então vamos falar primeiro das flyaways, que são as mais interessantes. São 8 aviões 777 e um desses aviões, então a gente está falando de 100, 107 toneladas de equipamento, é só para o Event Technical Center, que é um negócio muito legal, porque é o cérebro da Fórmula 1. Se aquilo ali falhar, esquece, não tem transmissão, não tem telemetria, não tem nada, porque a telemetria dos carros primeiro vai para lá, por isso que hoje em dia a gente tem acesso, né, a esse tipo de informação, e tudo que tem de todas as câmeras, são quase 30 câmeras na pista, mais 10 câmeras móveis, e tudo isso é enviado para o ETC, do ETC vai para Biggin Hill, na Inglaterra, para pós-produção, e daí é enviado para as TVs para eles fazerem a transmissão. Mas eu não vou falar sobre transmissão aqui. O resto do equipamento que vai de avião são os carros, e basicamente a conta é o seguinte: tudo que for mais caro você ter 6 peças iguais, isso vai de avião. Se é mais barato você só ter 6 sets, né, 6 jogos de alguma coisa, vai por via marítima. Do que eu tô falando aqui? É painel para fazer a garagem inteira, ela vai por via marítima, cadeira, esse tipo de coisa, tudo via marítima. Os geradores que a Fórmula 1 tem usado para tentar ser mais sustentável, esses geradores vão por via marítima também. Então, é isso. O carro, basicamente, o que é mais caro, vai por via aérea. O que realmente não pode atrasar de jeito nenhum, vai por via aérea, e o resto vai por via marítima. E por que eu estava falando em 6 jogos, né, para via marítima? Claro que não vai de uma corrida para outra, eles organizam da maneira mais eficiente possível. Inclusive, eles estão falando em aumentar para 7 jogos. Então, o que acontece? Primeira corrida é na Austrália. O navio lá com todo esse carregamento, e são 200 containers, não é pouca coisa não. E todo esse equipamento vai para a Austrália, fica lá na Austrália, o campeonato rolando, e aí vai para Singapura, faz a corrida de Singapura e depois no final ele vai estar em Abu Dhabi. Uma outra rota é a rota Miami, Canadá, Austin, Las Vegas. Essas 4 corridas vão usar o mesmo carregamento. Então, dentro dessa conta de 200 containers que vão por via marítima,
Dá para colocar ali 5 a 6 containers por equipe só para garagem, só para os equipamentos da garagem, painel e tudo mais. E 40 a 50 containers só para o Paddock Club. O Paddock Club ele é bem parecido, bem padronizado ao redor do mundo, inclusive com as ativações de cada uma das equipes. E os prazos? Então a gente está falando do domingo, 2 domingos antes da corrida. O ideal é que as coisas já tenham chegado essa parte da via marítima, que já esteja tudo lá para tudo começar a ser montado pela equipe da DHL que está no local. Eles têm 3 equipes: uma equipe para montar, uma equipe durante a corrida e uma equipe para desmontar depois da corrida. Então, você pensa no triple header, quando você tem 3 corridas seguidas, eles precisam de 3 equipes separadas para montagem, 3 equipes separadas para trabalhar na corrida e 3 equipes separadas para desmontar também. É bastante gente que eles colocam dentro dessa operação. E daí depois chega mais ou menos uma semana antes da corrida, então 2 domingos antes chegam os equipamentos, as coisas começam a ser montadas, e um domingo antes chega o setup team de cada equipe, então é a equipe de montagem de cada um dos times, eles vão montar a garagem, deixar todas as ferramentas, tudo pronto ali para quando os mecânicos vão chegar, eles começam a trabalhar na quarta-feira para começar a montar os carros. Demora muito tempo para montar os carros. Vocês sabem que os carros, eles viajam abertos, vamos dizer assim, né? O chassi, ele vai numa caixa, o motor, ele tá numa caixa, ele tá todo desmontado e aí ele tem que ser montado novamente e isso demora, eles vão terminar esse trabalho só na quinta-feira, que daí eles fazem checagens e tudo mais durante a quinta-feira. Aí, logo que acaba a corrida, eles já começam a desmontar. Então, primeiro os mecânicos vão desmontar o carro, colocar tudo nas caixas. O restante da equipe, todo mundo ajuda aí desmontando todos os painéis e tudo mais. Isso vai demorar umas 6, 7 horas para acontecer. E por que demora tanto para montar e tão pouco para desmontar, né? Porque tudo é feito de um jeito bastante eficiente, que é só colocar na caixa, tá? As caixas são todas bonitinhas, cabe o painel. Para quem gosta de organização, é a coisa mais linda. Você olha como são as caixas das equipes da Fórmula 1, que tudo cabe milimetricamente. Aquele ETC, aquele centro tecnológico lá que eu falei antes, ele demora muito pouco para ser desmontado, porque é só tirar cabo e os equipamentos, eles já são exatamente do tamanho do container. Então, tira o cabo, coloca no container. Demora mais para você montar, porque precisa ter certeza que está tudo montado certinho. Os cabos estão sendo colocados no lugar certo e tem que fazer todos os testes e tudo mais. Aí, depois que a carga aérea é terminada, eles começam a carga marítima, daí é o pessoal que fica depois da prova, já no dia seguinte, 2 dias depois, eles têm mais tempo para fazer isso, 2 ou 3 pessoas, eles se encarregam dessa carga marítima que não tem tanto pressão de tempo para conseguir terminar esse carregamento. Aí, quando os mecânicos chegam na corrida seguinte, na quarta-feira, pensando em corridas seguidas, né? Os 777 já foram liberados pela alfândega, e esse é um dos desafios para a DHL, né? Lidar com os formulários e como cada regra funciona em cada país. E a garagem já foi montada quando os mecânicos chegam. E o quanto dá para atrasar? O pessoal da DHL me falou: olha, o carregamento aéreo 6, 7, 8 horas, dá. Algumas corridas é mais apertado. A pior corrida, eu vou chegar lá, pior dobradinha é Las Vegas e Qatar. Ali tem uma pressão muito grande. Mas acima de 12 horas já começa a ficar muito complicado. E isso aconteceu entre os GPs do México e do Brasil uma vez. The Mexico to Brazil was a weight load fog weather problem, which meant we needed to take off with more fuel, but Mexico's at altitude, so we couldn't. So we had to wait for the right window to fly a shorter distance. I think to Miami, we went refuel fully to make it to Brazil. So we had restrictions on so it was a choice of wait or wait for the weather to improve or weight of the aircraft, and we couldn't remove any equipment. So the only way we could
takeoff at max fuel was to go to a different airport. So we were waiting for a window of opportunity to do that. And I think that arrived on the Thursday right before the race. Now, if you've been to the races, you've obviously been there for many years. Setup is normally completed by Wednesday night, right? Because we have the curfew, the turnstiles come in place to stop people coming in and out, and there's more access control. When there's a delay, we have got the opportunity to go to the FAA, and it's a real definite unpredicted or we can't plan it. It's not failing by anyone. It's weather, it's force majeure. They can extend the curfew, so we can gain 1 or 2 days back. So we're under pressure to get it there earlier, but the pressure passes down the line to the teams because then they've got to set it up and get everything ready, and the engine's set up and the engine's tested, and the cars are shipped in a broken down state now, so they've got to build everything. So that pressure kind of passes to the teams at one point. So they'll go to the FAA to say they need more work time. And that's also, it's a buffer we have. We don't like to use it, but it's a buffer we have. And in that case, in Brazil, we had to go into the Thursday. Mas México e Brasil, quando é seguidinho uma da outra, que é o caso do calendário de 2026, não é o pior. O pior, com certeza, para todos os envolvidos, é Las Vegas, Catar. Então, você está viajando contra o fuso, então você perde horas, é uma viagem bastante longa, não é uma viagem que dá para fazer de uma tacada só, com esses aviões cheios de equipamento, então realmente não pode atrasar. O Paul estava me falando que ajuda, claro, o fato de fazer a corrida no sábado é um dos motivos pelos quais se faz a corrida no sábado, e também a pista é do ladinho do aeroporto, dos dois lados, né? Isso ajuda também, e os governos têm que ajudar também a liberar todo o material e receber todo o material também. Então, precisa muita coisa funcionar para se ter 2 corridas seguidas como Las Vegas e Qatar. E eu acho que é um grande exemplo para mostrar o quão eficiente a Fórmula 1 está se tornando desse lado de logística. E aí, na temporada europeia, tudo é mais simples, né? A maior parte do transporte fica na mão das próprias equipes, elas que ficam responsáveis para levar o seu motorhome, né? O que a gente fala de motorhome, na verdade, varia bastante, mas são uns 30 caminhões para construir o motorhome, tudo que tem dentro dessa unidade onde está o escritório dos pilotos, o escritório dos chefes, é onde eles fazem as refeições, onde eles recebem os convidados também. Fora isso, ainda tem outros caminhões que eles chamam de tree house. Eles colocam 2 caminhões juntos e daí é onde ficam os engenheiros, onde eles têm as reuniões, é onde ficam os pneus e alguns equipamentos ficam guardados ali também. Não são todas as equipes que têm isso, mas pelo menos 2 caminhões ali extra eles vão ter. Quem tem o maior motorhome na Fórmula 1 é a Red Bull. Eles têm um motorhome com 40 caminhões que precisam para erguer aquele motorhome, mas, por outro lado, eles têm o mesmo motorhome que a Racing Bulls. Então, é um grandioso motorhome com 2 equipes lá dentro. Então, no final das contas, acaba sendo mais eficiente também. E são eles, a Red Bull e a Mercedes também, os únicos que têm 2 motorhomes diferentes. Então, quando tem triple header, que são aquelas 3 corridas seguidas, eles conseguem mandar o mesmo motorhome da corrida 1 para a corrida 3 e o segundo modelo, que são modelos diferentes, inclusive, para a corrida 2. Isso ajuda na parte da logística. E os outros? Os outros têm que montar e desmontar tudo em todas essas corridas num triple header com uma pressão de tempo enorme. Tanto é que começa a corrida, eles já começam a desmontar. Às vezes quando eu vou fazer entrevista com o Jonathan Whitley, por exemplo, né, o chefe do Bortoleto, que é um dos últimos chefes de equipe a dar entrevista, eles colocam uma mesa do lado de fora e você fica do lado de fora, porque lá dentro eles estão desmontando tudo já. E uma coisa que eu descobri para fazer esse vídeo é que a DHL está estudando usar uma outra forma de transporte no ano que vem, por causa de uma mudança no calendário: trem. Então, a mudança foi a data do GP do Canadá. Então, o GP do Canadá agora está perto com o GP de Miami. O equipamento, são 3 semanas entre uma corrida e outra. Então, 2 finais de semana sem corrida.
Tem Miami, 2 finais de semana e depois Canadá. E isso foi feito justamente pela parte da logística, porque não é tão fácil assim mandar as coisas de Miami para o Canadá, pensando que o carregamento marítimo vai ser o mesmo. Então, é para esse carregamento marítimo que eles estão. Vai virar de mar, vai para trem. Eles estão ainda avaliando qual é a melhor solução para isso. Eu vou deixar aqui um trechinho do que o Paul falou para vocês entenderem o tamanho da encrenca que é fazer logística na Fórmula 1. The problem is with that leg, you'll need about 200 trucks to move it. So if you go to the market today and say, can I find a truck? Yeah, every vendor will say yes. When you say, can I have 200? It makes a different scalability, and no one's going to give you all their trucks and not service their day-to-day business in that region. Second problem you arrive in Canada and unload, you have 200 trucks you've got to get back to Miami or to where their origin is. So in the end, it becomes quite an expensive exercise and definitely unsustainable unless they have return general freight out of the Montreal region. So America's got a great cargo network for trains. So we're looking to go Florida to just south of Chicago or Detroit if we can get the link, but we would charter the trains. So they would load, all the sea freight would load near to Miami. We'd shuttle with local trucks and do the shuttle again, Montreal side. Então não é só uma questão de racionalizar o calendário, né? Colocar as corridas com datas próximas. Tem alguma coisa de cultura também das equipes? O que realmente precisa ir para a fábrica, o que não precisa? Coisas que eles estão mudando para tentar fazer da maneira mais otimizada possível. The teams were in a habit where they'd bring equipment back just to be serviced. But maybe the sea freight container, if we're talking sea freight or air freight, was full of equipment that didn't need servicing. So we're saying, well, you're moving your whole home to repair your TV. So let's just send the TV back. So now we start to reduce the number of equipment, which reduces the price. Mas tem um fator que ainda pega, que é o fator humano. Não tem nada a ver com o transporte das coisas de um lado para o outro. Então vamos pegar essa fase final do campeonato. No ano de 2025, eles estão fazendo Austin, México, juntos, um final de semana sem corrida, Brasil, um final de semana sem corrida, e daí tem a parte final que é para acabar com todo mundo, que é Vegas, Qatar, Abu Dhabi. No ano que vem, 2026, eles vão fazer Austin, México, Brasil, em uma tacada só, um final de semana sem corrida, Vegas, Qatar, Abu Dhabi. O que muda para as pessoas? Você tem 3 finais de semana, assim, ó, de exaustão completa, total exaustão por 3 semanas, depois você volta para casa. O que acontece quando você tem um final de semana sem corrida é que as pessoas voltam para casa, as pessoas têm famílias, equipes até tendem a incentivar as pessoas a ficarem no continente americano, até por conta de diferença de fuso e tudo mais, mas a pessoa tem família, vai voltar. Mas do ponto de vista da sustentabilidade, é péssimo, né, que faça esse ioiô, esse monte de viagem. O equipamento, tudo bem, mas as pessoas estão se movimentando bastante ainda, e esse é o próximo grande desafio da Fórmula 1 em termos de logística.